Boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Mulheres da Nova Era. Hoje é dia de mais um vídeo e o tema de hoje é a promessa que eu fiz no vídeo passado de me voltar a falar do princípio da causa e efeito. Mas eu aqui trago o tema: nada acontece por acaso. Porque isto tem muito a ver com o princípio da causa e efeito. Nada, mas nada mesmo em nossa vida acontece por acaso. Esse é um dos primeiros assuntos para quem está na espiritualidade. É importante compreender. E ajuda muito a nos moldarmos, ajuda muito a nos posicionarmos perante tudo aquilo que são nossas atitudes. Nada acontece por acaso. Vamos lá. É assim. O princípio da causa e efeito, também conhecido como o princípio da casualidade, né? É a ideia fundamental de que nada acontece por acaso. Para todo evento ou para todo efeito, existe sempre uma ação ou uma condição prévia que originou essa causa. Se você solta um copo, você tem um copo de vidro, solta ele, deixa cair no chão, ele se quebra, ele se parte. Aqui, entendamos assim, a queda com a força da gravidade, né, a queda que foi originada com a força da gravidade, que puxa aquele objeto para o chão, é a causa. A queda é a causa, caiu é causa. Ok? E o copo quebrado é o efeito. Aqui estou a tentar trazer as coisas de forma científica. Então, se vocês, por exemplo, em termos de causa e efeito, em diferentes áreas, por exemplo, existe a famosa causa e efeito que foi trazida pelo Isaac Newton na ciência. Na ciência, sobretudo na física, o Isaac Newton diz que é a base do método científico, que é, por exemplo, as leis da física, como as leis de Newton. Estou a ser repetitiva. Perdão. O que Isaac Newton disse é o seguinte: para toda ação existe uma reação. Então, depende desse princípio para se prever, no fundo, tudo que são os fenômenos naturais. A ciência depende desse princípio. Na filosofia, por exemplo, os filósofos David Hume e Immanuel Kant debateram muito. Quem gosta de filosofia, das letras, das ciências humanas, já conhece o que estou a falar. Debateram muito criticamente se é que a casualidade é uma propriedade real do universo, né? Ou então é apenas uma forma de como a mente humana organiza a realidade para compreendê-la. Na estatística, por exemplo, outro exemplo, a questão da casualidade e da correlação. Um dos maiores cuidados, por exemplo, na análise de dados, é usada muito a questão da casualidade e da correlação. Onde se duas coisas acontecerem juntas ou ao mesmo tempo, não significa que uma causou a outra. Nem sempre. Então, a ciência, a vida humana, a vida prática, ela traz muito este princípio da causa e efeito. Vou poder dar aqui muitos exemplos práticos na vida prática, mas como o nosso assunto é espiritualidade, para ganharmos tempo, já se passaram 4 minutos a introduzir o assunto, o que eu quero trazer aqui é vos fazer compreender como este princípio da causa e efeito, ele acontece na nossa vida todos os dias. Que nós que estamos aqui, não somos seres vindos do nada. A nossa condição, principalmente se eu, jornalista, estou aqui sem marido, sem trabalho, sem dinheiro, sem não sei o que. Esta minha vida que eu tenho é uma consequência, é uma causa de uma ação ou de um efeito que foi praticado antes. Seja por mim, seja por meus antepassados, ancestrais, seja de vidas passadas, ainda por mim causadas.
Não nessa existência, mas em outras existências. Então, por ele ser um princípio universal, ele atravessa tempos, atravessa eras, atravessa dimensões. Ele continua a acontecer, o universo continua a manifestar essa parte que os seres humanos não compreendem. Pensam que a causa e efeito acontece só nesta realidade material. A causa e efeito ela vai para além das dimensões. Ela vai para além da nossa existência hoje. Nós carregamos a causa e efeito no nosso código genético. Nós causamos a causa e efeito da nossa ancestralidade. Já dei aqui um exemplo. Se meu avô foi feiticeiro, matou pessoas, aquelas almas que ele não teve tempo de pagar esta causa que ele fez, que ele praticou, eu como descendente herdo também aquele assunto. Então, vamos lá começar a dissecar. Então, tudo que você pratica na espiritualidade, tudo que você pratica, né? Estamos na espiritualidade. Entramos na espiritualidade. Tudo que você pratica, volta para si. E esse si divide-se nessas 2 ou 3 dimensões, como eu dizia. Pode voltar para mim agora, pode voltar para mim na minha velhice, pode voltar para mim através dos meus descendentes, pode voltar para mim nas próximas vidas. Por isso que eu dizia, ele atravessa dimensões, atravessa espaço, atravessa tempo. O princípio ele continua a funcionar de acordo com aquilo que é o julgamento do universo, ou da força criadora, ou de Deus. É muito profundo isso, e é muito importante, mas é também muito básico. Para entrar na espiritualidade, isso é uma das primeiras coisas que o ser humano deve compreender. Eu sempre digo, devia ser daquelas coisas que deviam ser dadas na escola. O menino devia saber, se faz o bullying a outro menino, o que ele está fazendo, aquele menino, um dia volta para ele. Isso devia ser ensinado, não se dizer, não faça outro, isso não é bom. Ensinar a consequência por detrás da causa que ele está a praticar. Ou do efeito, aliás, que ele está a praticar. A causa que ele poderá ter num futuro que pode ser próximo ou pode ser longínquo. Mas sempre volta. O universo sempre nos devolve aquilo que nós praticamos. Então, por isso eu costumo ver as pessoas quando dizem né? As pessoas praticam mal, a sociedade não julga, todo mundo fica frustrado porque este não foi à cadeia como deve ser, saiu. Sabe? Não se preocupem. Se o homem não julga, se o homem não sabe fazer o julgamento, se você está numa sociedade muito corrompida como a nossa, onde não há julgamentos reais, sinceros, não se preocupem que o universo ele é mestre em fazer os julgamentos. Aliás, o universo nem julga. Desculpe-me, o universo. Ele simplesmente só devolve. É uma questão de causa. O universo só devolve aquilo que você merece. O universo só devolve a sua causa pelo efeito que você praticou antes. E ele devolve bem. Ele devolve com juros e correção. Devolve com juros e correção. Por isso é muito importante compreender isso. E como eu dizia, a forma de voltar não é só neste momento. Ele volta em diferentes momentos, de acordo com o tipo de efeito que nós causamos aos outros. Você pode criar um efeito, o problema ser resolvido ainda nessa existência, ainda neste ano, ou até próximo ano. Ou aliás, você pagar essa causa. Mas também você pode criar um efeito e esse problema passar de si. Você morrer, não ir a tempo de pagar, os seus descendentes viverem, não conseguirem pagar, irem pagando gerações, até você reencarnar de novo, voltar a pagar, também se não tiver consciência, ainda praticar mais o mesmo problema e continuar a pagar. Até que haja consciência nessa linhagem familiar, para essa causa, aliás, para esse efeito ser pago de acordo com a causa que está sendo determinada pelo universo nesse período de tempo.
que é necessário pagar essa causa. É por isso que vocês às vezes veem muita gente na velhice termina mal. Termina mal, porque muitas vezes a nossa velhice o que é? É simplesmente um somatório de tudo que nós fomos praticando. Então, se nós chegamos a uma idade, não compreendemos sempre fazer o mal, insistimos na prática do mal, é claro que nós vamos terminar mal. É claro que nós vamos terminar, não há como terminarmos bem. E muitas das vezes não há tempo para pagar isso. Então, deixamos a herança com os nossos descendentes. A questão da herança, nós não herdamos só as coisas materiais. Nós herdamos as coisas negativas que estão impregnadas no nosso ADN também. Herdamos a herança positiva que está no meu ADN, assim também como herdo a herança negativa que está no meu ADN. O que quero dizer é, eu herdo as coisas boas dos meus antepassados ancestrais, assim também como herdo as coisas más ou errôneas dos meus antepassados ancestrais. Assim como também os meus descendentes vão herdar as minhas práticas boas, as minhas ações boas e as minhas ações más. Eu passo para elas. Por isso, mais uma vez, eu digo, não se preocupem em ver pessoas a praticar o mal e nós nos sentimos injustiçados. Deixem que eles pratiquem. Se esta humanidade não tem consciência para julgá-los, o universo ele é mestre em julgar. Aliás, mais uma vez, caiu sempre na mesma ratoeira. O universo nos julga. Ele só nos devolve aquilo que nós merecemos. Então, o universo ele é mestre em devolver aquilo que nós merecemos, aquilo que nós atraímos, aquilo que nós criamos. Só nos devolve o efeito das nossas causas. E nessa coisa da... Tentando um pouco aprofundar na encarnação, quando a gente morre, depois volta aqui e continuamos a pagar as nossas mazelas. Normalmente nós praticamos ações terrenas, que é o mais óbvio. Hoje em dia praticar coisas erradas. E você morre. E quando chega lá, nessa dimensão, onde estão as almas, onde estão os humanos que não têm corpo, é a quarta dimensão. Há uma espécie, as igrejas falam muito do julgamento, depois uns vão para o inferno, outros vão para o paraíso. As coisas não são muito bem assim. O que acontece aí é uma espécie de uma seleção. Eles mostram como fazer um computador. Aquilo que foram as suas práticas, cara. E você sozinho reconhece as coisas errôneas. Sozinho, ninguém te julga. O julgamento é singular, é sozinho. Você com você mesmo. E através da sua consciência você sente culpa. Você sente medo. Você sente vergonha. Você sente todos aqueles sentimentos necessários para a pessoa poder reencaminhar-se. E aí há uma decisão. Como é que você quer continuar a pagar essas situações? E muitas vezes o caminho que nos é mostrado é voltar a reencarnar. Para voltar a pagar essas dívidas. Essas coisas errôneas que você praticou. E você aí aceita, porque às vezes você vê que deixou um sofrimento para os seus descendentes. Você já está a assistir lá de cima que afinal aquilo que eu pratiquei já está a afetar o meu filho. Já está a afetar o meu neto. Já está a afetar a minha linhagem familiar. Então você se compromete em voltar cá para voltar a trabalhar e pagar e corrigir aquele karma, aquele erro. Mas a armadilha do sistema onde é que está? Feliz ou infelizmente, nós quando reencarnamos cá, reencarnamos com o véu de esquecimento. Não nos lembramos de nada. E muitas vezes caímos na mesma armadilha. Por nos esquecermos, acabamos tendo a tendência de praticar a mesma coisa, porque aquela alma já esteve habituada a fazer o mal. É muito mais fácil voltar a repetir aquele padrão na nova existência. E aí nós vamos acumulando karmas, fazendo as pessoas de ir e vir nesta famosa roda de Sansara da reencarnação, prejudicando familiares, descendentes, sujando a linhagem familiar cada vez mais suja neste todo esse processo. Então, reencarnamos aqui por causa da culpa, reencarnamos aqui por causa do medo, reencarnamos aqui porque acreditamos que eu vou conseguir pagar aqueles meus erros
da vida passada, mas como eu disse, quando chegamos aqui, a vida nos coloca a ratoeira do esquecimento e nós é muito difícil conseguirmos nos orientar a uma situação diferente daquela que nós tivemos em vidas passadas. Então, eu vou tentar dar aqui um exemplo dessa coisa de repetição de padrões, que é exatamente uma exemplificação da causa e o efeito. Nós repetimos padrões. Conheço alguém muito próximo, uma menina dos seus 20 e tal, quase 30 anos. Ela nasceu de uma mãe e de um pai. O pai e a mãe, quando nasceram a ela, logo houve um problema e separaram-se. A mãe, provavelmente na altura, essa parte ela sabe dizer, talvez por falta de condições ou porque ficou muito magoada, pegou a ela e entregou o pai. Não quis criar aquela criança. Com 2 ou 3 meses entregou o pai. E ela saiu e foi à África do Sul. Foi lá e ficou lá e nunca mais voltou. O pai também, estava com um bebê de 2 meses, 3 meses, não tinha uma estrutura familiar que pudesse conviver com aquela criança. Pegou aquela criança, que é a história dessa menina, foi entregar ao irmão mais velho, que tinha uma estrutura familiar minimamente organizada. Tinha uma esposa, tinha filhos e tinha um lar. Então entregou o irmão para pedir para que lhe criasse a filha. E ele também ia à África do Sul à procura da vida. E assim esse senhor foi. Tal pai, tal mãe, nunca mais voltaram na vida dessa menina. Essa menina não sabe mais dizer, ela hoje tem 20 e tal anos, não sabe mais dizer onde é que o pai está, se está vivo, se está morto, também onde está a mãe, se está vivo, se está morto, se encontrar, se não se encontrar, não sabe mais nada deles. Ela foi criada naquela família, viveu até na fase da adolescência, 12, 13 anos. Aquele tio, praticamente era o novo pai dela e o único familiar biológico dela, que também era um trabalhador das minas sul-africanas, que fazia vai e vem anualmente, aos 12, 13 anos, também perde a vida na África do Sul. E a menina fica completamente só, sem ninguém, praticamente em termos biológicos, para lhe criar. Tinha aquela mãe tia, por afinidade, porque era a esposa do tio, irmão do pai, onde ela vivia. Aquela senhora ficou a casar com outro senhor e tiveram outros filhos. E aquela menina ali foi criada como se fosse uma mini empregada naquela família. Foi criada como se fosse uma viente. Vocês conhecem como é que são nossas famílias africanas. E ela cresceu. Por ironia do destino, a ironia não existe, o acaso não existe, porque havia um karma aí familiar, o karma voltou a repetir-se. Ela, aos 18 anos, engravida de um homem, também que não pude lhe cuidar, não pude se juntar com ela em termos matrimoniais. O homem aceitou a criança, mas não aceitou a ela. Ela ficou grávida, com a pressão da família, que nem era família, como eu já expliquei. Obrigaram ela, assim que o bebê nasceu, vai entregar o pai. E ela foi obrigada a pegar a filha. Aos 1 ano e meio, foi entregar o pai. Mas uma vez o destino desta bebê, porque o pai também era um solteiro, não tinha ainda uma vida organizada socialmente falando, também pegou aquela bebê, foi entregar à irmã dele. Então, mais uma vez, aquela bebê que hoje é uma menininha, está a crescer, está a viver numa família que não é do pai, que não é da mãe. Por acaso, o pai e a mãe estão vivos, estão cá, conhecem ela. Mas ela vive numa família que está com uma tia e está com outros irmãos a conviver uma nova vida. O que o futuro lhe reserva ainda não se sabe. A história eu conheço aí. Queria só contar a repetição de padrões. Olha, a história está a esse nível. Queria contar a repetição de padrões para vocês compreenderem o quanto isso é comum nas nossas vidas. Muitos de nós não estamos casados,
Minha mãe também foi assim, minha avó foi assim, minha avó foi assim. São repetições de padrões por causa da questão da causa e efeito. Nós estamos a pagar algo que está no nosso ADN que ele precisa de ser resolvido. E normalmente ele é resolvido de duas formas. Ou de um despertar espiritual, emocional, de autoconhecimento, de expansão da sua consciência, para voltar a olhar para aquele assunto de forma interna e começar a trazer à tona e começar a expurgar ele, dedicando uma atenção especial, resolvendo essa dívida espiritual, ou então ele é pago pelo longo do tempo, de acordo com o julgamento que o universo, que Deus ou que a força criadora faz sobre esse mal que foi praticado em algum momento aqui por alguém. Ele vai decorrendo com várias pessoas até o universo resolver que este mal já está pago de acordo com a sua gravidade. É uma forma de pagar. A outra forma de pagar é que ao longo desse percurso, essas pessoas escolhidas para herdarem este mal, se houver alguém que desperte a sua consciência, que se conecte com a sua espiritualidade e comece a trabalhar, aí ela consegue ter a permissão também de cortar aquele mal de forma antecipada. Por isso, a seguir, vou falar de um exemplo também que eu assisti quando eu era membro da Igreja Messiânica, do ensinamento que eu li era um reverendo, já me esqueci o nome, que conta uma história de um fiel que lhe aparece após a mulher engravidar. Ele casou-se, a mulher engravidou, os dois eram membros da Igreja Messiânica. Para a mulher engravidar, ele aproxima um reverendo, muito preocupado ele. Mas o reverendo, eu estou com medo. Eu sei, quando a minha mulher nascer, se o bebê for um homem, eu vou morrer. Não tenho nem um ano de vida assim que o bebê nasce. O reverendo pergunta por quê? Isso tem acontecido assim na minha família há várias gerações. Quando o bebê que é nascido por uma família, um casal, o bebê é um homem, o primeiro bebê é um homem, logo a seguir, dentro do período de um ano, o homem daquela família acaba morrendo. Então ele estava nessa situação iminente de, se o bebê for um homem, ele ia morrer. Então lá o reverendo vai trabalhando a história no processo de Igreja Messiânica, ter as suas próprias práticas, meditação de Joré, encaminhamento, fazer reflexão profunda, enfim. E nesse processo da reflexão profunda, o reverendo foi aprofundando sobre a sua linhagem familiar. E nessa busca e aprofundamento, acabou contando a história ao reverendo. Aliás, ele próprio foi descobrindo também ao longo do processo que há umas 10, 15, 14 gerações atrás, um seu antepassado, homem, no tempo do imperialismo, na sua aldeia, na sua vila, estava a decorrer uma guerra que o rei verdadeiro foi assaltado, né? A família do rei foi morta. O futuro rei, que era como se fosse o príncipe, começou a ser perseguido para ser exterminado também, para aquela linhagem familiar acabar naquela família daquele rei, que era o verdadeiro rei do trono. Os reis, a história é de imperadores. Os imperadores que estavam a tomar o poder não eram os verdadeiros herdeiros do poder, que é o que acontece muito na nossa vida no normal, nas sociedades normais. As guerras mundiais sempre são essas: muita falsidade, muita traição. Então, esse antepassado desse fiel da igreja recebe na madrugada um senhor que vem a correr, entra da casa pedindo socorro, entra, e ele se explica: olha, eu sou aquele descendente, o último descendente da minha linhagem familiar, que está sendo exterminada da linhagem XXX, do imperador XXX. E toda a sociedade conhecia aquela família, porque era a verdadeira herdeira daquele trono. Peço só para me guardar esta noite, eu estou a fugir. Os soldados estão a vir ali. Até amanhã de manhã vão fazer vasculha aqui nesta aldeia. Mas eu só preciso descansar agora, até mais ou menos a madrugada, lá para as 4, 5 horas, eu vou partir.
para eu partir um pouco mais fresco. Peço água, peço alguma coisa só para eu me restabelecer. E como gratidão, eu te entrego isto. E entregou-lhe um maço de recursos, de pedras preciosas, alguns ouros, algumas pedras preciosas, diamantes, por aí. Como gratidão por me guardar, eu te entrego isto. Aceita, senhor? Senhor, eu aceito. Ele lá recebeu o senhor, deu-lhe banho, comida, não sei o que, dormiu. Ele, como era muito esperto, queria ganhar dos dois lados, porque também já estavam a receber avisos lá que quem encontrar um senhor assim, 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 vai ser compensado. Ele, aquela hora, a madrugada, antes, o senhor quando cai a dormir, ele vai à administração. Olha, aquele rei que está sendo procurado, que os militares estão a vir à procura dele, está na minha casa. Venham cercar a casa. Ele vai sair lá para as 4, 5. Dito e feito. Quando chega a 4, 5 horas, todos os militares, todos os soldados já tinham cercado aquela casa. Aquele senhor, quando quer sair para fugir, foi capturado. Então, aquele senhor disse uma coisa. Eu sou o último descendente da minha família. Eu te amaldiçoo. Você e todas as suas gerações, que nunca mais vai haver um filho homem para continuar com o vosso trono. Que os filhos homens da sua família, que serão a última geração de cada família, de cada momento, serão também exterminados. E aquele senhor foi arrastado e foi morto. E a história ficou. Ele comeu o ouro que comeu, os recursos que comeu, também recebeu a gratificação de lá do imperador falso e ficou. Só que desde aí ele nasce, o filho a seguir o homem, ele morre. Das meninas que nasceram, quando nasce um filho homem, cresce. Quando ele casa, primeiro filho homem, morre. Primeiro filho homem, que só as mulheres conseguiam alimentar aquela família. Então, quando chega ele, estava numa 14ª geração, já era o último descendente vivo daquele senhor. Quando resgatam a história, o senhor chora, compreende o assunto, vai pedir perdão ao mundo espiritual daquela família do rei, do verdadeiro rei, o imperador. Estou sempre a trocar imperador, rei, mas perdoem, mas vocês compreenderam a história. E ele dedicou da forma como a Igreja Messiânica orienta a dedicação, né, muito ligada às questões espirituais dos antepassados ancestrais, a dedicação na fé, e ele conseguiu resgatar a mulher que estava grávida naquele momento. Nasceu por acaso um filho homem e ele, passados de 1 ano, continuou vivo. Então é mais uma vez um exemplo que eu trouxe da causa e o efeito, como as nossas voltando aqui ao título, como nada acontece por acaso e como o princípio da causa a causa e efeito nos afeta todos os dias nas nossas vidas. Por isso nós devemos ter muita atenção de cada ação que nós praticamos, de cada atitude que nós tomamos, de cada coisa, cada pensamento que nós temos na nossa cabeça. Tudo é uma questão de causa e efeito. Aqueles homens saem, traem as suas mulheres. Aquilo tem um efeito sobre ele mesmo. Um efeito singular que há de vir sobre ele mesmo. Poderá passar para os seus descendentes, para ele mesmo depois da morte, etc, etc. Aquelas mulheres que saem são maldosas, são manipuladoras, traidoras, venenosas, passa a expressão. Todas elas devem ter consciência de que tudo aquilo que elas praticam, isso vai voltar para elas. Por isso, pautem em ter, mais uma vez, a vossa índole íntegra, o vosso comportamento sempre a pensar na sua alma, a pensar que você e o todo estão aqui nessa existência num processo recíproco. Nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Espero eu ter inspirado as pessoas a pararem de causar efeitos errôneos desnecessariamente. Se o mundo compreender isso, o mundo começa a ser mais leve. Muito obrigada, até o próximo vídeo.